Oi, gente! Hoje estou vindo aqui trazer outra reflexão sobre o livro A Criança na Família, da Maria Montessori. E essa reflexão de hoje fala um pouco sobre o ambiente que as crianças têm para se desenvolver. Então, fala assim: a criança que vive no ambiente criado pelo adulto vive em um ambiente inadequado às necessidades de sua vida, não apenas físicas, mas também e, sobretudo, as necessidades psíquicas de desenvolvimento e expansão intelectual e moral. A criança é reprimida por um adulto mais forte que ela, que a constrange a se adaptar ao seu meio. Quase toda a educação dita educativa está imbuída num conceito de provocar uma adaptação direta e, portanto, violenta da criança ao mundo adulto. Adaptação baseada numa submissão indiscutível e uma obediência ilimitada que leva à negação da personalidade infantil. Quando eu comecei a ler um pouco sobre a educação Montessori e aprender um pouco, a primeira coisa que eu aprendi foi isso, foi sobre o ambiente que a gente arruma, né, para receber uma criança. Por exemplo, quando a gente sabe que está grávida, a gente vai lá, faz um quartinho, todo bonitinho, todo perfeitinho. E quando a gente olha, a verdade é que tudo que está organizado para aquela criança não é para aquela criança. Aquele ambiente foi preparado para que o adulto tivesse todas as coisas ao seu alcance, que tudo fosse mais fácil. E eu não tô aqui também desmerecendo as mães que buscam, sim, um pouco mais de praticidade, né? Nesses primeiros meses, primeiros anos de vida, na verdade. Só que quando a criança vai crescendo um pouquinho, ela precisa também das coisas ao alcance dela, ela precisa do visual ao alcance dela. E isso me chamou muita atenção quando eu comecei a ler um pouco sobre esse método, que um dia eu me sentei no chão do quarto da Eva e olhei assim, o que estava ao alcance dela, sabe? E a verdade é que tinha assim rodapés de guarda-roupas. A cama dela já era baixinha, mas assim, quem não tem a cama baixa é o que enxerga, né? Embaixo da cama, ou enfim, um rodapé de uma cama também. Só paredes, não tem janela, não tem espelho da altura da criança. Então, a gente organizar um ambiente apropriado para as crianças, com coisas da altura delas, com a cama da altura delas, com espelhos da altura delas, com objetos que elas possam pegar, né? As gavetas que elas possam abrir e mesmo os guarda-roupas, quando a criança está um pouquinho maior, para ela poder pegar, ela escolher as suas coisas, né? Tanto roupas quanto objetos. E o espelho, para mim, é uma coisa muito importante também, que eu me lembro que a Eva, quando começou a ficar um pouquinho maior, ela queria se olhar no espelho e os espelhos não estavam na altura dela. Na verdade, não tinha espelho no quarto dela. E aí eu pensei, putz, a gente tem que colocar um da altura dela, né? E as janelas. As janelas da casa, isso me chama muita atenção. Quando a gente morava num apartamento, a sala da janela tinha umas janelas baixas, então ela podia enxergar tudo na rua. E isso, para criança, é incrível, né? Porque ela, a recém chega no mundo, ela está descobrindo tudo, então ela quer olhar tudo. Então, quanto mais visibilidade ela tiver, mais desenvolvimento ela vai ter. E muito mais coisas. Então, na educação Montessori tem alguns preceitos sobre organizar o ambiente, né? Enfim, e várias questões. E para terminar, essa frase muito impactante, que é: jamais um escravo foi tão propriedade do Senhor como a criança é do adulto.